Olá, queridos, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Vida Coffee desta terça-feira. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Nós estamos com a série De Volta ao Princípio. Nós começamos agora um estudo dos livros da Bíblia e, começando pelo princípio de tudo, pelo livro de Gênesis, nós vimos ontem sobre a origem de tudo. Nós vimos que Deus, ele já existia antes de qualquer coisa. E hoje nós vamos falar sobre a origem do mundo, né? A partir de que Deus cria todas as coisas. Ontem nós vimos também sobre a questão da nossa origem em Deus, e quando nós olhamos para a sequência da criação, nós comparamos, por exemplo, toda boa sequência de um filme, né? Você sabe que existem filmes que existem vários episódios, né? O 1, o 2, o 3, então toda a sequência de filmes, ele tem uma poderosa história de origem. Para que os outros filmes sejam bem-sucedidos, né, a origem, o primeiro, ele precisa passar uma mensagem, ter uma qualidade, ele precisa ser compreendido, na verdade, para que as pessoas possam ter interesse e entender, na verdade, o restante. Se você pega um Guerra nas Estrelas e vai assistir já o 2 ou o 3, você vai ter dificuldade de entender. Então, a gente gosta de narrativas de origem, né, porque nos facilita o nosso entendimento, porque nos ajuda a entender o processo todo. Muitas vezes, quando a gente negligencia, se você pegar um filme, por exemplo, e pega ele da metade para o final, você vai ter dificuldade de entender o porquê que determinadas coisas acontecem. Assim também é com a narrativa bíblica. O livro de Gênesis, ele é fundamental para que a gente possa entender todo o restante. Então, ao longo desta semana, nós estamos falando sobre o princípio. Semana que vem, nós vamos começar a falar sobre o Êxodo. E para você entender algumas coisas do Êxodo, você vai precisar ter entendido acerca de Gênesis. E Gênesis estabelece o contexto e o fundamento de todas as outras coisas que a gente vai ver pela frente, que vai vir depois dos outros livros. Você vai ver que no próprio Novo Testamento, muitas coisas do Antigo Testamento são citadas, e se você não tiver conhecimento acerca do Antigo Testamento, isso compromete em muito, não só a profundidade, né, mas também a sua compreensão do Novo Testamento. Então, o livro de Gênesis, embora muita gente não goste da genealogia, né, que acha meio chato você ler ali toda a genealogia, mas isso é extremamente importante para a gente poder compreender o todo da narrativa bíblica, então não pode ser ignorado. Então, muita coisa não vai fazer sentido para você se você não tiver uma boa reflexão de como tudo começou, de como tudo foi criado, né? Você, pelo menos à luz da Bíblia, para nós que somos cristãos, existe uma narrativa sobre a criação. Nós sabemos que a criação não é obra do acaso, muito menos fruto de uma explosão, não é obra aleatória. Nós sabemos que a maneira como as coisas foram criadas, a perfeição que é revelada pela criação, nos mostra que foi algo intencional, que foi algo que tem muito amor por trás, que tem um Deus poderoso, onisciente, onipresente e onipotente por trás de tudo isso. Então, o texto de hoje, ele retrata o terceiro dia da história. Eu quero ler com você Gênesis 1, dos versículos 9 ao versículo 13, diz assim: E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Quando a gente olha os 6 primeiros dias da criação, eles nos contam com muita beleza, sabe, com muita clareza, a maneira como as coisas foram criadas.
né, a perfeição e a criatividade de Deus na criação de todas as coisas. É interessante que a religião, ela tirou de nós a capacidade de contemplarmos a beleza da criação. Sabe, a religião, ela trouxe para nós o entendimento de que, como se a gente só pudesse contemplar a Deus dentro de um quarto, trancado em oração. É lógico que a Bíblia nos ensina a entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar a Deus, e Deus que ouve em secreto, Ele nos responde. Mas a Bíblia também nos fala acerca de como a criação revela a grandeza, a perfeição, o amor e o cuidado de Deus para conosco. E nós não podemos perder essa capacidade de contemplar Deus de olhos abertos, né? Nós aprendemos a orar de olhos fechados, mas nós também podemos orar de olhos abertos, contemplando a criação. E os primeiros capítulos, né? Os primeiros dias, os capítulos, os versículos que revelam, que registram, né, os primeiros dias da criação, nos ajudam, né, a perceber a perfeita beleza e a criatividade de Deus. Nos mostra que não foi uma ação descuidada, né, não foi algo aleatório, como eu falei anteriormente, mas foi algo criado de maneira inteligente. E é tanto que a Bíblia diz, o texto que nós lemos diz, que depois que Deus criou, Deus olhou e viu que era bom. Se não está bom, né, hoje, por exemplo, você olha para a criação, se não está bom hoje, não é por causa de Deus. Não foi Deus que criou a natureza, por exemplo, de uma maneira errada, não. Quando Deus criou tudo, Ele criou de maneira perfeita, de maneira harmônica, né, de maneira bela. E hoje, infelizmente, por conta do agir do homem, da agressão do homem ao meio ambiente, né, da destruição do homem, da ganância do homem, hoje, infelizmente, aquilo que foi criado de maneira inteligente, organizada e belo, a gente tem visto um caos, mas a gente precisa entender como que isso foi criado. E, ao viver cada dia, a gente precisa ter essa capacidade de contemplar a beleza da criação. Mesmo diante do caos que tem se tornado em muitos momentos a criação, por conta, como eu falei, da ação do homem, principalmente sobre a natureza, mas mesmo assim, se você estiver atento, você vai conseguir perceber a beleza da criação, você vai conseguir perceber o agir de Deus em meio à natureza, em meio a cada detalhe, né? E isso também é adorar a Deus. Quando você contempla, quando você reflete sobre a criação, você consegue, né, adorar a Deus, exaltar o poder de Deus, exaltar a onisciência, exaltar a criatividade de Deus. Então, enquanto Deus falava, o texto que nós lemos diz que enquanto Deus falava, as coisas aconteciam. Ou seja, a gente precisa entender o poder que há na palavra. A Bíblia diz que a palavra, ela continua tendo poder para gerar realidades, para trazer à existência coisas que não existem. Então, da mesma maneira que Deus criou do nada, Deus pode continuar criando realidades na minha vida e na sua vida, né, através da palavra. Não desperdice o poder da palavra. Então, quanto mais acesso, quanto mais intimidade, quanto mais contato com a palavra você tiver, mais realidades novas você vai ver serem geradas na sua vida. Se Deus pode cuidar do universo, se Deus pôde criar o universo e pode cuidar do universo com uma simples palavra, imagina o que Deus não pode fazer na minha vida e na sua vida pelo poder da palavra. E eu quero desafiar você, sabe, a ter cada vez mais intimidade com a palavra, se aproximar cada vez mais da palavra, crer cada vez mais na palavra e você vai ver realidades, né, do ex nihilo, como diz no original, do nada Deus criando, porque Deus, se tem porta, Ele abre, se não tem porta, Ele cria a porta, Ele faz surgir uma porta, mas através da palavra Ele consegue gerar e trazer à existência coisas que não existem. Amém? Eu quero orar por você e desejar a você uma terça-feira abençoada. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, não esqueça de dar o like aqui na nossa transmissão para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível. Também deixe o seu comentário, né? Após a transmissão a gente olha todos os comentários, a gente
vai estar ali, né, compartilhando também de tudo aquilo que você deixar lá, da sua mensagem que você deixar lá. E isso nos ajuda também a melhorar as nossas próximas transmissões. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui e abençoar essa terça-feira, que a mão do Senhor esteja sobre eles, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus negócios, que seja um dia em que eles possam contemplar a beleza da criação e que eles possam perceber o teu amor, o teu poder, a tua onisciência, a tua inteligência, a tua capacidade nos detalhes nesse dia. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.